Hoje é o nosso culto de terceiro advento. Acendemos hoje à noite a terceira velinha. E eu fiquei essa semana pensando, lendo sobre o Natal. E eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre o Natal. E hoje eu queria ouvir o que Maria tem a dizer sobre o Natal. Para Maria não foi tão simples assim, né? Ficou grávida. Poxa vida, naquela época não era tão simples como não é hoje também. Ficar grávida de uma hora para outra. Vocês já pensaram que apuro? O marido, na época namorado, né? Disse assim, é melhor me afastar. Não gostaria de trazer complicações para essa minha noiva. É interessante porque a palavra de Deus fala sobre o que Maria vê em toda essa circunstância. Já pensou um anjo chegar para você e dizer assim, o anjo Gabriel, não foi? O que o anjo disse para Maria? Calma, fica tranquila, o povo não vai entender, mas você precisa crer. Eu sou um mensageiro de Deus e no seu ventre está o Salvador, que é Cristo o Senhor. Acho que no começo, Maria não ficou tão confortável assim. Mas depois que Maria começou a perceber, Isabel também estava grávida, Maria foi experimentando uma série de acontecimentos. E cada situação daquela falava profundamente ao coração de uma mulher simples chamada Maria. E hoje eu quero convidá-los para pensarmos um pouco sobre o que Maria tem a dizer sobre o Natal. Todos nós temos o que dizer, não temos? Eu gostava muito, quando era criança, do Natal, porque eu sabia que a minha mãe ia assar uma banda de porco, porque eu sou mineiro, e lá em Minas Gerais tem que ter um porco, e não pode ser um porco muito grande, porque eles colocavam a bandinha do porco toda lá no forno, e deixava assando a manhã toda. E era interessante porque meu pai tinha um amigo que criavam lá no sítio, ele e a sua família, os porquinhos. Eles matavam o porquinho naquela serra que corta costela no açougue. Eles cortavam bem no meio, ficava certinho, né? E a minha mãe temperava, deixava passar a noite toda no tempero e aquela coisa toda. Mas eu descobri que o mais gostoso do Natal não era o porco, porque o porco tem até hoje. O mais gostoso do Natal é a família da gente, é a presença de Jesus, é ver como Deus vai abençoando a vida da gente. O Natal da vida do Ricardo nunca foi como esse, nem da Marilene, ficou para bisa. Puxa vida, tão jovem, né? Já bisavó, agora nós vamos chamar a Marilene de bisa. Não para humilhar, para lembrar que está jovem ainda e bisavó. Mas cada Natal tem um significado. Na semana eu estive lá com a dona Julieta, né? Muito interessante, porque nós ficamos lá uma hora juntos, passou rápido demais. Mas demos tanta risada, contamos tanta fofoca um para o outro lá, né? Falamos da vida de tanta gente, mas falando coisa boa, né? Falando das novidades, foi bom, até que o Curte trouxe lá um bolo, né, de Santa Catarina, não dei conta de comer nem a metade do bolo. E ele falou que aquele bolo lá não tinha problema, que não faz mal para ninguém. E a gente vai vendo que os dias são marcados, não são? São marcados. Para algumas pessoas, esses dias de Natal estão trazendo uma marca de dor. Pessoas que estão nos hospitais, com as suas famílias. Às vezes a gente diz assim, mas meu Natal não está muito bom.
E o Natal de quem tem alguém na UTI? De alguém que está lá no hospital, com um familiar queimado, né? Eu sei que meus pais já estão mais velhos, minha mãe está lá meio fraquinha, estão lá em Goiás, mas estão bem. Ontem fiz uma chamada de vídeo. Ô, coisa boa essa tecnologia, não é? Mas vi lá, ouvi, foi bom demais. E Maria? Ah, Maria tem o que dizer sobre o Natal. É Lucas capítulo 1. Primeiro, o versículo 46. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Acho tão bonito quando Maria começa a louvar ao Senhor. E a palavra de Deus fala sobre o cântico de Maria. Ela estava cantando com a sua alma, cantando com o seu coração. É diferente, não é? Eu acho que fiquei pensando, tia Di, na senhora, quando eu estava estudando. Tia Di tem um trabalho aqui na igreja que é muito solitário. Ela vai para casa, pega o piano, que ela já mandou afinar para treinar lá, né? Eu acho que até às vezes ela traz até o almoço, sozinha ela pesquisando e vai pesquisando e aquilo vai ficando gostoso, né? Não quer parar para não perder o fio da meada. Às vezes é inglês, às vezes é alemão. Tia Edi tem nos dado uma contribuição. Quero dar graças a Deus pela vida da senhora. Portanto que tem nos ensinado sobre os hinos. A história dos hinos. Que coisa bonita. O Isaac está editando agora e colocando no YouTube para ficar para sempre. E tem uma visualização enorme, mais de 100 pessoas que querem saber a história dos hinos. E Maria conta a história do nascimento de Jesus. De qual perspectiva que ela está? É até interessante, né? Lá no Beto Carreiro tem um show de carros. Quando acontece um acidente, de vez em quando tem um acidente com os moços lá, porque dá um cavalo de pau demais, né? Quem está dentro do carro tem um tipo de perspectiva. Quem está na arquibancada tem outro, não tem? É mesmo o jogo de futebol. Quem está dentro do campo é um jeito. Quem está na arquibancada é outro jeito de sentir a emoção. Aqui é Maria. Maria que estava totalmente envolvida no nascimento de Jesus. E a primeira coisa que Maria diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46, Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor. Interessante, né? Versículo 48, olha que interessante o que ela diz. A minha alma engrandece ao Senhor, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O que Maria tinha a dizer? Maria guardou a palavra de Deus no seu coração. Maria transformou o que ela estava vivendo num cântico. Reconheceu que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo na experiência que ela viveu, que poderia ser uma experiência extremamente difícil. Maria tinha essa certeza de que toda a história está nas mãos de Deus. Tudo que acontece. Sabe que eu olho para o Isaac às vezes, e nós olhamos para os nossos filhos e a gente fica pensando assim, o que vai ser o futuro dele? Futuro bendito, glorioso, maravilhoso. Porque Deus é bom. Depende de mim? Já dependeu mais. Agora depende de mim
com o joelho dobrado, em oração, clamando e buscando ao Senhor. Quando que a gente ora pelos nossos filhos? Todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Outro dia vi aqui a dona Leda com os netos, os oficiais da aeronáutica, né? Que coisa linda, os dois ali abraçando a vovó, servindo ao Senhor. Essa mulher engrandeceu ao Senhor pelos seus gloriosos feitos, pelas suas obras maravilhosas. Esse cântico é chamado de Magnificat. E é interessante porque aqui, hoje, eu queria destacar brevemente 3 revoluções que esse cântico traz. Vamos gravar a primeira. Uma revolução moral. E é o versículo 51. Veja lá. Lucas 1, 51. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Uma revolução moral. Que o Senhor mesmo dispersou os de coração soberbo. A palavra de Deus fala sobre humildade. E o Natal é um convite à humildade. Onde foi que Jesus nasceu? Na maternidade mais chique da cidade. Ele tinha até uma equipe de médicos, de enfermeiras, foi para a UTI neonatal, ficou lá, correu tudo bem, foi maravilhoso, ficou naquele bercinho na isolete, né? Fez aquele banho de luz lá, porque estava meio amarelinho, que nem o vestido aí da Marilene, teve isso. Onde foi que Jesus nasceu, pessoal? A vigilância sanitária tinha passado lá, era um lugar que não tinha infecção nenhuma. Não é, doutor? Estava limpo lá, não estava? Providência de Deus. Como vai ser esse Natal? Não importa, porque o Natal vai ser, e já é, a alegria de Jesus no nosso coração. Uma mudança, uma revolução moral. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, o que eu vou comer, isso tudo é secundário. Porque sem Jesus, nada disso também vai ter nenhum significado. Feliz Natal! Quem se humilha diante da poderosa mão do Senhor, o Senhor mesmo o exaltará. Segundo, uma revolução social e política. O versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Falando de novo sobre soberba, sobre humildade, sobre governo. Parece que a gente vive aí um mal-estar com os nossos governantes, não vivemos? Agora é o Traiano, o presidente da Câmara dos Deputados aí, estaduais. Será que ele pegou o dinheiro ou não pegou? Para mim, não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer a diferença quando ele estiver diante de Deus. E o Senhor Deus dizer assim, coleguinha, coloquei você lá no lugar para você ser um instrumento das minhas mãos. E a oportunidade que você usou foi para benefício próprio. Eu ia te abençoar. Eu ia multiplicar seu salário. Deus não faz isso na vida da gente? Estamos chegando no final do ano aí. Como Deus deu sustento para nós. Coisa boa. Como eu gosto de olhar para trás e ver a mão do Senhor. É o Senhor que coloca o governante. Vocês se lembram no Antigo Testamento? Quando o povo era mau, como que era o governo? Mau. Quando o povo
arrependido, prostrava-se diante do Senhor, adorava, humilhava-se. Como que era o governo? E nós? Qual o governo que nós merecemos hoje? A gente quer tirar proveito de tudo, não quer? Tinha aquele salário, desemprego ou alguma coisa aí, e todo mundo fez. Tinha gente que tinha 12 salários daquele. Pegava o endereço de tanta gente, tinha habilidade no computador, fazia, até que a Polícia Federal teve que ir atrás. Qual governo que nós precisamos? Parece que para a gente cancelar, eu precisei cancelar lá o monitoramento do alarme lá de casa. Porque eu vendeu para outra firma que eu nunca sei nem o telefone, se acontecer alguma coisa, eu não sei nem quem é. 3 meses me cobrando, aí alguém me ligou, me cobrou daquele jeito que eu me sentia humilhado. Mas é tão pouco dinheiro e a mulher me falou tanta coisa. Falei, não, agora acabou mesmo. Aí liguei para cancelar. Primeiro que eu não achava um telefone, nem uma pessoa, ninguém podia atender. Mandei mensagem para todo lado. Num lugar daquele que eu mandei a mensagem, falei a palavra mágica, que a minha vizinha lá me disse, fala que você vai no Procon. Falei, oh meu Deus do céu. Aí falei, olha, eu vou lá no Procon para cancelar, porque esse mês até eu já paguei e já está tudo tranquilo, é R$100 e poucos, mas é questão de honra, né? Direito do consumidor. Ah, mas me ligou um moço lá muito educado. O senhor precisa de manutenção, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar uma placa na frente da sua casa, que a companhia está aí, é base. Falei, não tem base o negócio desse não, rapaz. É complicado demais, porque agora vocês apareceram, depois que eu fervi tanto aqui, né? Para pagar, vocês estão em cima. Mas nunca vi nenhum carro de vocês, não sei nem se existe. Nós somos uma companhia que tarará, pererê, nosso currículo é esse. Aí eu falei assim, olha só, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Aí liguei para o pessoal que faz o monitoramento aqui da igreja. Falei, preciso de vocês. A Michele, que é a moça lá, que nos atende aqui, falou assim, é uma honra ter o senhor conosco, mudou tudo. Vamos fazer aí a migração, o senhor precisa de descobrir uma senha, mais um parto. A senha do aparelho lá. Mas deu tudo certo. O que acontece? Quando a pessoa é muito orgulhosa, quando fala sobre o governo aqui, olha, ele derrubou do seu trono os poderosos. Não fico preocupado com o governo. Não fico preocupado com as coisas ruins que eles estão fazendo. Ore ao Senhor e coloque a vida do governante. É isso que a Bíblia diz. E no final desse ano, nós precisamos pensar no nosso governante. Nos governantes. Na época do Natal, foi um governante que tinha pedido para fazer um recenseamento. Vocês se lembram? E o governo queria saber quanta gente tinha. E foi lá que Jesus veio para Belém. O governante fez o recenseamento e era guiado por Deus, porque era para nascer em Belém. Jesus não estava em Belém. E o recenseamento trouxe Jesus para Belém. Algumas coisas que estão acontecendo é Deus preparando o alicerce para construir coisas lindas na minha vida e na sua vida. No próximo ano. Por isso que antes de começar um novo ano, a gente tem o Natal. Para lembrar Jesus, a luz do mundo, bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Uma revolução social e política. E eu termino lendo o versículo 53, que é uma revolução econômica. Eu achei isso tão bonito. Olha o que diz aí. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Puxa, o que Deus faz? Supre aquele que não tem. E Ele vai suprir a minha vida maravilhosamente e vai suprir a sua vida, em nome de Jesus. Eu oro todos os dias pelo Ricardo. Eu sou um péssimo vendedor. E o Ricardo vende colchão. Que é, como é que você fala lá para o pessoal?
um aparelho de dormir. É bacana isso, né? Mas, Ricardo, é fácil vender colchão? Não é não. Nem entregar, né? Porque roubaram a caminhoneta que entrega o colchão. Jesus! Vai ficando mais difícil, não vai? Aí muda o moço de loja. Lá na loja que ele estava vendendo melhor um pouquinho. Agora você vai para outra que vende pior porque você tem mais capacidade. Para quem tem mais capacidade, maior desafio. Eita lá! Tirar água de pedra. Eita, coisa boa, né? Eu sei que o moço é capaz, porque Deus irá ajudá-lo. Mas aqui uma revolução que me chama muita atenção, né? Ele encheu de bens os famintos. Eu sou de família pobre, como você também. E Deus nunca deixou faltar nada na minha vida, nem na minha história. Bendito seja o nome do Senhor. Eu chego aqui nesse Natal de 2023, muito emocionado, porque eu podia ter morrido no Covid. Tem alguns amigos que as esposas e os filhos vão celebrar o Natal sem a presença dos maridos. Me emociona ver que Deus me tirou lá da cova. Tirou minha esposa também, ela também ficou mal. Talvez hoje o Isaac estivesse aí vivendo uma outra situação hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essas pessoas que acham que os seus valores pecuniários podem resolver a sua vida, isso não resolve nada. Porque é Deus quem dá. E eu encerro lembrando o que Jó disse. Jó, para mim, esse ano foi um bálsamo. Estudamos nos grupos familiares e eu li Olha, perdi as contas de quantas vezes eu li o livro de Jó. Cada vez que lia, aprendia mais. E Jó, quando perde tudo, ele diz assim: o Senhor deu. Quem é que dá? Deus. Até problema é Deus que dá. Ninguém consegue dar problema para a gente. Até os que já são o próprio problema para a gente, é Deus que dá. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Dá graças em tudo, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. O Senhor deu. O Senhor tomou. Só Ele pode dar e tomar. Depois Deus deu o dobro. Eu me lembro da Marilis. Marilis é um barato. A Marilis dizia assim: podia tirar um pouco mais da gente, né, Renato? Para dar o dobro. Aí o seu Renato falou assim: vamos ficar quieto do jeito que tá. Né? Tá ruim, mas tá bom. Achei tão legal aquilo lá. O Senhor deu. O que Deus deu? Deus deu tudo. Tudo que eu tenho hoje. Hoje eu estou aqui na igreja dando graças a Deus. O que Deus deu? Muitas bênçãos. Tem minha vizinha lá, que a gente vem junto, né? Lá do outro lado da cidade, Dona Maria Helena. Olha, o que Deus dá? Companhia para a gente que se torna uma mãe, né? Na caminhada. O que Deus tira? Ele tira o que ele acha que precisa e que naquele momento eu não preciso. O que Deus pode fazer? O que Ele quiser. Haja o que houver. Nesse Natal, bendito seja o nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Que nós possamos fazer como Maria. Que possamos fazer um cântico. Queria desafiar você a chegar lá na sua casa, pegar uma folha de papel e escrever um cântico de Natal. Que assim o Senhor nos abençoe.